Livro de Romanos, capítulo 5. Todos acharam? Vamos ler com a guia de Santo do Espírito. O justificado tem paz com Deus. Portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos pleno acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmados e nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. Mas não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz confiança. E a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele mesmo nos outorgou. Somente declaramos. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, Santo Senhor. Glória a Deus. Irmãos, nessa passagem aqui o apóstolo Paulo vai falar sobre justificação pela fé, né? Justificado pela fé, temos paz com Deus. O apóstolo Paulo vai nos ensinar que a única maneira de nós termos paz com Deus é através da justiça que Deus enviou para nós, que é o seu Filho amado Jesus Cristo. Irmãos, Jesus Cristo é aquele que nos torna justos. É quando nós temos fé que Jesus Cristo é o nosso Salvador, morreu na cruz para perdoar os nossos pecados, e não apenas perdoou os nossos pecados, como todas as obras boas que Jesus Cristo realizou foram acrescentadas em nós. Então, além de nós não termos pecados, quando Deus olha em nós, Ele olha obras perfeitas, porque as obras de Jesus Cristo foram atribuídas a nós. Né, irmãos? Somente Jesus Cristo conseguiu cumprir toda a lei. Somente Jesus Cristo conseguiu ter obras perfeitas. E é preciso dessa obra perfeita para que nós venhamos a ter paz com Deus. Né, irmãos? E é muito comum hoje em dia, irmãos, as pessoas acharem que podem pensar de maneira diferente. Né? As pessoas acham que isso aqui é negociável. As pessoas acham que essa é uma das maneiras para se ir para o céu. Não é o único jeito de ter paz com Deus. As pessoas realmente acreditam que se elas forem pessoas boas, se elas forem pessoas dedicadas, se elas fizerem o bem e fizerem bastante caridade, ainda que elas não creem em Jesus, ainda que elas não tenham fé em Jesus Cristo, não é possível que uma pessoa dessa está em inimizade com Deus. Não é possível que uma pessoa dessa não vai ser salva. Né, irmãos? Isso não é uma coisa negociável. Né? Essa é a única verdade. Né? Somente através da fé em Jesus Cristo nós temos paz com Deus. Sabe? Não há negociação para isso. Né? Quantas vezes nós vemos crentes no funeral, tá lá no funeral do ímpio lá, não servia a Deus, né? Mas era uma pessoa boa, né? Uma pessoa que fazia o bem, ser um ótimo pai de família, né? Sempre cuidava bem dos filhos, né? Nunca gostava assim de bagunça, né? Vai ser julgado pelas obras, né? Quem sabe, né? Não vamos julgar, né? Não vamos julgar, sabe? Os crentes, irmãos, eles estão mostrando que eles não creem na palavra de Deus. Sabe, mas eles estão mais do que dizendo, não, é muito interessante aqui, mas eu acho que há outros meios, sim, de ter paz com Deus. Você vê, os crentes nem param para pensar que eles simplesmente não estão crendo na Bíblia quando eles levantam a hipótese de que alguém pode ser salvo não tendo fé em Jesus Cristo. Então, irmãos, eles já perderam o Evangelho. Sabe, já perderam a vida cristã, não sobrou mais nada. Sabe, irmãos, porque isso não é negociável. Né? Teve até um pregador que falou assim, não mude o Evangelho só porque você conheceu pessoas maravilhosas não regeneradas.
né, mas as pessoas pegam um ímpio aí honesto, um ímpio zeloso, um ímpio que gosta das suas coisas direito, pronto, as pessoas já acham que pode mudar o evangelho, porque eles acham, não, mas não é possível que aquele ímpio maravilhoso lá não vai para o céu. Né, mas as pessoas realmente jogam a palavra de Deus fora muito fácil, sem nem ao menos perceber. Sabe, por isso que nós não temos opiniões contrárias à palavra de Deus. Né, mas a palavra de Deus não diz uma coisa aqui, mas a gente tem a nossa opinião diferente da palavra de Deus. Não, a gente não tem opinião diferente da palavra de Deus. O único jeito de nós termos paz com Deus é através da fé em Jesus Cristo. O único jeito de nós nos tornarmos justos diante de Deus é através da fé em Jesus Cristo. E isso é inegociável. Existem algumas coisas que tudo bem, até são negociáveis, né? Uns acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação, né? Eu acredito mesmo que a igreja vai passar pela grande tribulação. Outros acreditam que a igreja vai pegar só um pedaço da grande tribulação e depois vai ser arrebatada. Outro acredita que não, a igreja não vai passar pela grande tribulação. Tudo bem, isso é negociável, né, irmãos? Mas esse tipo de coisa aqui não é negociável, né, irmãos? Acreditar que alguém pode se salvar pelas suas boas obras, acreditar que alguém pode se salvar pela sua capacidade, pelo seu esforço, por ser uma boa pessoa, sabe, irmãos? Isso não é negociável, irmãos. A partir do momento que a gente perdeu essa realidade aqui, a gente já não é crente mais, a gente já não é cristão mais, né, irmãos? Então ele vai dizer a paz com Deus, sabe, não apenas paz com Deus, mas a partir do momento, irmãos, que a gente alcança essa justiça, que a gente é justificado pela fé, a gente se torna amigo de Deus, né, irmãos? A gente se torna amigo de Deus. Deus, ou ele tem amigos ou inimigos, né, irmãos? Ou há uma condição de sermos inimigos de Deus, porque não fomos justificados pela fé, ou nós somos amigos de Deus. Não tem ninguém numa condição diferente. E o que o apóstolo Paulo vai dizer? Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos pleno acesso pela fé a esta graça, né? Como é que a gente entra na graça de Deus? Como é que a gente tem acesso à graça de Deus? Pela fé em Jesus Cristo. Mas é claro que nos dias de hoje, isso também se perdeu. Muitos crentes acham que nascem na graça, irmãos? Eles acham que a graça é a placa, a graça é o CNPJ, a placa é a igreja bonita, o templo, né? E as pessoas vão lá e testemunham e agradecem a Deus que Deus me trouxe para essa graça, né? Sabe, o único jeito, irmãos, de entrarmos na graça é através da fé em Jesus Cristo. Não há outra maneira. E a partir do momento que as pessoas pensam em graça como placa de igreja, pensam em graça como templo, pensam em graça como CNPJ, elas já estão fora da graça, porque não é dessa maneira que nós entramos na graça. Sabe, ninguém nasce dentro da graça, ninguém entra dentro da graça pelo seu esforço, pela sua dedicação, pela sua capacidade, pelo seu empenho. Não, o único jeito que nós temos de entrar na graça de Deus, temos acesso à graça de Deus, é sendo justificados pela fé em Jesus Cristo. Né, irmãos? Então olha só nesses 2 versículos aqui, quantas pessoas estão fora. Né, irmãos? Quantas pessoas já jogaram a palavra de Deus fora, já jogaram a vida cristã? Você nem pode chamar eles de crentes. Né, irmãos? Como é que uma pessoa que acha que é salva pelas suas boas obras é crente? Né? Que graça é essa que a pessoa alcança pelo seu esforço, ou então alcançou pela sorte, a sorte de ter nascido dentro da igreja? Não, irmãos, não depende de sorte, irmãos. Não depende do nosso esforço, né? Nós estamos falando sobre uma obra sobrenatural de Deus, né? A fé é um dom de Deus, a fé não é uma capacidade humana, né, irmão? Você precisa despertar a capacidade que há em você. Não, irmãos, não estamos falando de uma capacidade que há em nós, estamos falando de um dom de Deus.
Pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Estamos falando de um dom de Deus, né, irmãos? E ele vai deixar bem claro, obtivemos pleno acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmados, né? Estamos firmes nessa graça, é algo firme, sabe? Estamos solidificados nessa graça, né, irmãos? Não é algo que a gente está firme hoje e amanhã a gente já não está firme mais. Não é uma coisa instável, uma coisa onde, sabe, a gente está todo animado hoje, mas a gente está todo desanimado amanhã. Não, estamos firmes. E por que os salvos eles estão firmes? Eles estão firmes porque há uma ação sobrenatural de Deus firmando eles nessa graça, né, irmãos? Os crentes hoje em dia eles são muito arrogantes. Os crentes hoje em dia eles acham realmente que porque eles são zelosos, porque eles são comprometidos, porque eles são dedicados, né, irmãos? Eles acham que eles se mantêm firmes, sabe? Ninguém se mantém firmes. Nós estamos firmes, irmãos, pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, unicamente pela graça de Deus. E ele vai dizer, e nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. Sabe, qual que é a nossa alegria? Qual que é o nosso contentamento? Sabe, nós nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. Sabe, a nossa alegria está em Deus, a nossa satisfação está em Deus, o nosso contentamento está em Deus. Sabe, é nisso que a gente deposita a nossa confiança. Né? Qual que é a confiança dos crentes hoje? Eu estou confiando que Deus vai me dar o carro, estou confiando que Deus vai me dar a casa, eu estou confiando que eu vou conseguir fazer isso, que eu vou conseguir fazer aquilo. Os crentes estão confiando no seu salário, os crentes estão confiando que as circunstâncias vão andar favoráveis, os crentes estão depositando a sua alegria na casa, no carro, no dinheiro. Sabe, aonde os crentes estão depositando a sua alegria? Sabe, os crentes de verdade, irmãos, eles estão depositando a sua confiança na glória de Deus, nas coisas eternas, nas coisas celestiais. Não existem crentes de verdade depositando a sua confiança em outro lugar, em outra coisa. Então olha só a realidade que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui, em 2 versículos. E quando nós olhamos para a grande parte das pessoas que estão congregando dentro das igrejas hoje em dia, sabe, é totalmente diferente, né, irmãos? A gente fala, meu Deus do céu, sabe? E a gente vê essas pessoas congregando, né, irmãos? E a gente vê eles lá tão zelosos e tão comprometidos. E se a gente não se voltar para a palavra de Deus, a gente realmente acredita que pode ser um crente daquele jeito, né, irmãos? A gente realmente acredita que pode ser um crente, mas pode ser um crente e não ter fé em Jesus e mesmo assim ser salvo pelas obras, né, irmãos? A gente realmente acredita que a graça é a igreja, né? A gente realmente acredita que a alegria pode estar nas coisas dessa terra, nas coisas dessa vida, sabe? E as pessoas vão ficar lá congregando a vida inteira, vão ficar congregando, e a gente fala, mas não é possível que isso aqui não é crente, não é possível. Olha esse irmão, 50 anos congregando aqui, está congregando assim, os conceitos são diferentes da palavra de Deus, mas não é possível que não é crente. Será que Deus não vai salvar essa alma? Sabe, os crentes olham para a palavra de Deus, veem que está fora, mas as pessoas se recusam a acreditar que estão numa condição de não regenerados, estão numa condição de perdição, né, irmãos? Então, essas são as características do salvo. E o que o apóstolo Paulo vai dizer agora? O apóstolo Paulo vai dizer, mas não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança, né? Olha só o que o apóstolo Paulo vai dizer: nós nos gloriamos nas tribulações, nós nos alegramos nas tribulações, né, irmãos? É claro que a gente precisa entender isso da maneira correta, né, irmãos? A gente nunca vai ver ninguém orando pedindo tribulação.
né? A gente nunca vai ver ninguém orando falando: Senhor, manda tribulação, Senhor, manda tribulação, manda aí um câncer maligno, manda aí dificuldade financeira, que as coisas estão dando muito certo, nada está errado, Senhor, manda tribulação, manda problemas e mais problemas, porque eu quero me alegrar, Senhor. É claro que isso seria loucura, né, irmãos? Ficar pedindo um espinho na carne para você poder se alegrar. Mas o que o texto bíblico está querendo nos ensinar é que cedo ou tarde as tribulações virão. É cedo ou tarde, irmãos, as provas vão vir. Sabe, cedo ou tarde, porque esse mundo aqui, no mundo tereis aflições. Então, cedo ou tarde, irmãos, a gente vai estar lá com uma enfermidade terrível. Cedo ou tarde a gente vai estar lá nos nossos últimos momentos de vida, muitas vezes com dor. Cedo ou tarde a gente vai estar passando por um problema financeiro terrível e processos difíceis, cedo ou tarde. E o que acontece na vida dos salvos? Né, irmãos, o que acontece é que essas tribulações, elas produzem perseverança. Sabe, se nós não podemos fazer nada diante das dificuldades, o que a gente faz? Deposita na mão de Deus. A gente não pode fazer nada. Se a gente não pode fazer nada, o que você vai fazer? Você vai se descabelar? Vai entrar numa depressão profunda? Né? Vai se matar? Não, se você não pode fazer nada, então você vai confiar naquele que pode tudo, né? Você vai confiar em Deus. Então, quanto mais tribulações, mais os salvos produzem perseverança, mais eles perseveram em Deus, mais eles confiam em Deus, mais eles vão depositar em Deus as suas dificuldades, as suas provas, as suas lutas, porque eles não podem fazer nada mesmo. Então eles vão entregar na mão de Deus. Então olha só, até as tribulações ajudam os crentes a serem mais crentes. Irmãos, e o que acontece com muitas pessoas que se dizem crentes hoje em dia? Quando eles estão na tribulação: eu não tenho força para congregar não estou com força nem para ir na igreja, é tanto problema, estou passando esse problema difícil aí, esse problema financeiro, enfermidade, tudo está dando errado, e eu não consigo mais congregar não. Mas a palavra de Deus diz que deveria estar produzindo perseverança, né? E de repente os crentes estão produzindo inconstância, né? Agora eles se tornaram inconstantes. Quando melhora um pouquinho, ele congrega, de repente as coisas não estão muito bem, ele congrega menos, de repente as coisas ficam muito ruins, ele já nem congrega mais, mas de repente volta a ficar bom de novo as coisas, a vida dele, de repente ele volta a congregar de novo, e ele está alegre porque tudo está dando certo. De repente as coisas estão dando errado e ele já está todo triste, todo deprimido. Não, irmãos, as tribulações não devem produzir inconstância. A tribulação na vida dos crentes, irmãos, elas devem produzir perseverança, né, irmãos? Depositamos as nossas dificuldades em Deus, buscamos a nossa alegria aonde? Em Deus. Sabe, se está tudo errado e você não tem como se alegrar no dinheiro, que você não tem dinheiro, você vai se alegrar em Deus, se você tem Deus. Mas é claro que você não pode se alegrar naquilo que você não tem. Se as pessoas não têm Deus, é lógico, irmãos, que elas vão ficar totalmente deprimidas, elas não têm em que se alegrar, e elas perderam dinheiro, não sobrou nada mesmo, porque só tinha dinheiro. Né, irmãos, as pessoas estão tristes lá porque perderam a saúde, elas não têm que se alegrar, porque elas não têm Deus. Eu só tinha saúde mesmo, agora nem a saúde tem mais. Então as pessoas estão lá deprimidas e chorando, né? Então você não tem como se alegrar naquilo que você não tem, você só pode se alegrar naquilo que você tem, e aquilo de mais valioso que os crentes têm é Deus, é a glória de Deus. Então eles vão buscar a sua alegria em Deus, e quanto maior a aflição, quanto maior a dificuldade, mais eles vão olhar para Deus, e mais eles vão se alegrar, mais eles vão perseverar. Você vê, irmãos, nada derruba o crente, sabe, nada desvia o crente, até as dificuldades que
Até as dificuldades que fazem os ímpios entrar em crise, faz os crentes buscarem ainda mais e serem mais firmes e mais fervorosos. Essa é a realidade da vida cristã, de verdade. Essa daqui é a realidade, irmãos. Sabe, não tem outra realidade fora essa, né, irmãos? E ele vai continuar, e ele vai dizer: a perseverança produz um caráter aprovado, né? As tribulações vão produzir perseverança, e a perseverança vai produzir um caráter aprovado. Sabe, você vai ver nas atitudes do crente atitudes condizentes com alguém que caminha com Deus, né, irmão? Você não vai ver o crente lá se descabelando, xingando, murmurando, insatisfeito com a vida. Não, irmãos. Você vai ver um caráter aprovado. Você vai ver condutas condizentes de alguém que verdadeiramente caminha com Deus. Não é por isso que a gente vê as pessoas com caráter desaprovado. A gente vê as pessoas lá murmurando e reclama e está insatisfeito. Você fala: não, mas você não podia ter essas atitudes aí, você não podia ter essas atitudes. As atitudes não estão condizentes, as atitudes aí, ó, você não devia ter. Não, mas eu creio em Jesus, como meu Salvador, eu tenho fé, sim. Sabe, as pessoas realmente acreditam que elas podem ter um caráter desaprovado, uma conduta que não é condizente. Mas hoje em dia o que elas viram? Não, mas eu creio. Não, mas eu tenho fé. Não, mas eu acredito. Não, irmãos, é claro que é só teoria. Não adianta você saber da verdade na teoria. Não adianta você conhecer Jesus, o Salvador, na teoria. Não adianta você ler Jesus dizendo: a minha paz vos dou. A minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. É só na teoria. Não, irmão, na teoria não funciona, irmãos. Sabe, é preciso que isso venha para a prática, né, irmãos? Então, muitas pessoas que se dizem crentes e não são crentes de verdade, irmãos, eles estão percorrendo um caminho contrário. Ao invés da tribulação produzir perseverança e produzir um caráter aprovado, não, mas a tribulação está produzindo inconstância e está produzindo um caráter desaprovado, né, irmãos? E o caráter aprovado produz confiança. Você vê, só há coisas boas aqui sendo produzidas. Confiança. Sabe, irmãos, ele está confiando em Deus. Sabe por que ele pode ter uma atitude condizente? Porque ele confia em Deus. Ele tem a sua segurança em Deus. Ele tem a sua alegria em Deus. Não, ele tem toda uma confiança. Só que quando as pessoas estão produzindo o caminho contrário, né, irmãos, o que elas vão produzir? Elas vão produzir dúvida. Sabe, mas tem dúvida. Meu Deus, mas o que vai ser da minha vida agora? Como é que eu vou fazer agora sem a minha saúde? Mas como é que eu vou fazer agora sem o meu dinheiro? E o que vai ser do amanhã? E quando entra a dúvida, irmãos, a dúvida vai produzir a depressão, que vai produzir o suicídio, e vai produzir um monte de coisa que não presta. Sabe, irmãos, então há um caminho a ser percorrido pelos salvos, né? E nós precisamos identificar, irmãos, quando as nossas atitudes não estão condizentes com as atitudes corretas de um salvo, né? Então olha só, tudo começa aqui, ó. Justificados pela fé, temos paz com Deus. Se não partirmos da fé verdadeira, acabou, irmãos, todo o resto desmorona. Sabe, irmãos, não dá para ficar mandando as pessoas: você tem que agir aí de maneira condizente. Não pode ficar desesperado desse jeito aí, ficar dando escândalo desse jeito, dizendo que crê em Jesus, e está aí em depressão aí, está aí nessa condição lastimável aí. Não adianta ficar mandando ter atitudes condizentes. Tá, irmãos, é preciso pregar o Evangelho, é preciso falar sobre Jesus Cristo Salvador, porque está faltando a fé. Tá, irmãos, não basta mudarmos alguns comportamentos. É que nem o terapeuta.
O terapeuta, qual que é a função do terapeuta? O terapeuta é mudar alguns comportamentos. Você está com um distúrbio aí, né? Você tem um distúrbio aí de acumulador, né? Você fica acumulando as coisas, e de repente você já nem consegue entrar dentro de casa mais de tanta tranqueira que você acumulou. Então, vamos tratar isso aí. Tenta arrumar outra coisa para fazer, a não ser acumular. Tenta arrumar outra coisa para fazer. Vamos tentar mudar esse comportamento. Sei lá, tenta fazer umas aulas de pintura, tenta praticar algum esporte, quem sabe fazer uma aula de música. Aí você se dedica a outra coisa e não acumular, né? Se dedica a alguma coisa que não vai te prejudicar. Sabe, irmãos, o evangelho não é terapia, irmãos. Não adianta você precisa simplesmente parar de xingar a esposa. Só muda esse comportamento, para de xingar a esposa. Mas é lógico que se ele está xingando a esposa, tem um monte de outros problemas. Sabe, irmãos, um monte de outras áreas que precisam ser tratadas. Sabe, irmãos, e tudo começa aqui pela fé. Né, irmãos? Tudo começa aqui em crendo em Jesus Cristo, em falarmos sobre quem Jesus Cristo é. Por isso, irmãos, que não adianta simplesmente ficarmos pregando aqui sobre os problemas das pessoas, né? Porque cada pessoa vai ter sua área diferente, né, irmãos? E algumas pessoas se sentem mais santas do que outras, porque os seus pecados abrangem áreas diferentes, né? A pessoa pode ser orgulhosa e ela se acha melhor do que o outro que tem problema na área sexual, mas todo mundo foi afetado pelo pecado. Sabe, irmãos, todo mundo possui as suas áreas que precisam ser vencidas, e essas áreas que precisam ser vencidas só vão ser vencidas, irmãos, por meio da verdadeira fé. Então tudo começa aqui pela fé. O caráter aprovado produz confiança, e a confiança não nos decepciona. É confiarmos em Deus, perseverarmos em Deus, não é algo que vai nos decepcionar. Sabe, a gente não vai chegar lá no fim e vai dizer assim: puxa vida, não precisava de nada daquilo, não precisava ter crido em Jesus Cristo, não vai haver nada do outro lado, vai morrer e acabou, né? Então foi tudo em vão, tudo aquilo que eu fiz, a vida cristã, tudo em vão. Não, irmãos, essa confiança, nós depositarmos a nossa esperança em Deus, nós buscarmos a verdadeira fé, sabe, irmãos, não é algo que vai nos decepcionar. Não é algo que vai acabar em nada. Sabe, irmãos, não é como as outras religiões, sabe? É como o espiritismo, é como o budismo, o islamismo, né? A religião cristã é só mais uma, né, dentre as outras. Não, irmãos, não é só mais uma dentre as outras. Sabe, irmãos, é a única verdade. Sabe, irmãos, e nós cremos nessa verdade, não vai nos decepcionar. E não vai nos decepcionar porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo, que Ele mesmo nos outorgou. Sabe, não vai nos decepcionar porque é o próprio Deus, por meio do seu Espírito Santo, né, irmãos, que colocou essas verdades dentro do nosso coração. Ou seja, é uma obra sobrenatural de Deus. Né, irmãos? Não é capacidades humanas, métodos humanos, esforço humano, dedicação humana. Não, irmãos, é o próprio Espírito Santo que atribuiu essas coisas a nós, por meio da sua graça, por meio da sua misericórdia. E se nós confiarmos nessas coisas e depositarmos a nossa esperança nisso, sabe, não ficaremos decepcionados. Sabe quantas pessoas ficaram decepcionadas? A vida inteira elas sonharam em ganhar na loteria, né? Mas olha, se eu ganhasse na loteria, eu ia ser a pessoa mais feliz do mundo. De repente ganhou na loteria, de repente descobriu que a vida dele virou um inferno. Pegou o dinheiro, aí que ele se envolveu mais ainda com o pecado, né? Porque o dinheiro abre portas grandes para o pecado. Aí de repente um amante lá matou, foi acordar lá no inferno, puxa vida, olha só, achei que eu ia ser a pessoa mais feliz do mundo, quando ganhasse na loteria, ganhei na loteria, aí amante lá, a mulher que eu arrumei, só queria o meu dinheiro, me matou, foi parar no inferno, terminou decepcionado. Sabe quantas pessoas vão terminar a sua vida decepcionadas? Porque lutaram e batalharam pelas coisas que perecem,
lutaram e batalharam, confiando no seu esforço, na sua capacidade e na sua dedicação. Mas os salvos de verdade, irmãos, eles não vão se decepcionar, porque o próprio Espírito de Deus está conduzindo eles a um caminho, irmãos, que é a glória eterna, um caminho da salvação, sabe, é algo que nós vamos morrer, né, irmãos, e não é que nem o tesouro, que a gente morre e o tesouro fica aqui, não, é o que a gente vai morrer e aí vai ser muito melhor do que aquilo que nós já temos agora, do que a alegria que nós já temos em Deus agora. Vai ser algo muito mais sólido, algo muito mais palpável, algo muito melhor. Então, não há como se deparar com isso, com essa vida eterna em glória, e se decepcionar. Né, irmãos? E essa é a realidade que o apóstolo Paulo está nos trazendo, para que nós venhamos enxergar isso, e venhamos a olhar dentro do nosso coração, a analisarmos a nós mesmos, se é nesse caminho que nós estamos caminhando. Né, irmão? Se é nisso que nós estamos crendo, né, irmão? Se as tribulações estão produzindo todas essas coisas aqui, né? Por isso que quando a gente toma a Santa Ceia, o apóstolo Paulo fala, para que nós venhamos analisar a nós mesmos. Analisem vocês mesmos aí, para ver se vocês estão na fé, né, irmãos? O tempo inteiro nós analisamos a nós mesmos, porque é fácil, irmãos, nós caminharmos de maneira automática, nos desviarmos de tudo isso aqui e ainda acharmos que estamos na fé. Não é o que acontece com a grande parte dos crentes, né? Eles jogaram tudo isso aqui fora, mas eles estão lá com a sua roupa, com o seu templo, com o seu instrumento, com as suas bíblias abertas e acham que estão na fé, quando já julgaram essas realidades todas fora. Mas é fácil, irmãos, é fácil nós nos voltarmos para a Bíblia e nos voltarmos para o caminho, né, irmãos? É por isso que pessoas morreram para traduzir a palavra de Deus. Essas pessoas sabiam que sem a palavra de Deus, sem a Bíblia, facilmente todo mundo se desvia. Basta o pregador se desviar aqui e começar a ensinar tudo errado, pronto, todo mundo está caminhando errado. Mas a partir do momento que Bíblias foram traduzidas e hoje todo mundo tem acesso à Bíblia, sabe, ninguém vai poder dizer, não, mas sabe, eu não reparei que eu estava caminhando tudo errado, não reparei que a gente estava fazendo tudo errado. Não, como não reparou, estava com uma Bíblia, ia com a Bíblia debaixo do braço para a igreja todo dia e não lia, não comparava, né, irmão? Você vê apenas 5 versículos e imagina o que a Bíblia inteira tem para nos mostrar sobre a vida cristã. Né, irmãos? E o livro de Romanos é um livro que nos traz muito dessas doutrinas, muito dessas realidades, né, irmãos? E se nós não nos atentarmos a elas, sabe, é certo, irmãos, que a única coisa que vai restar, irmãos, é filosofia, é terapia. Por isso que muitos pregadores hoje já nem são pregadores, mas são terapeutas. Deus vai te dar vitória, Deus vai te dar casa, daqui a pouco Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo outro, fica em paz, fica tranquilo. E as pessoas lá, não, vou ficar em paz, porque Deus falou, vai dar vitória. Você vê, ao invés de ele buscar a paz em Deus, na tribulação, confiando em Deus, não, eu vou ficar em paz, porque Deus falou que vai dar. A paz está na solução do problema, né, irmãos? A paz está de que o processo vai ser resolvido. Você vê, o pregador está desviando as pessoas estão se alimentando daquele tipo de coisa, sabe, irmãos? E isso está produzindo gerações e mais gerações de crentes perdidos. Por isso que quando você fala para esses crentes sobre essas realidades aqui, eles ficam nervosos. Ao invés de eles se voltarem para a palavra de Deus e dizerem assim, meu Deus do céu, meu Deus, a gente está fazendo tudo errado, meu Deus. Não, a gente não pode continuar caminhando assim não. A gente precisa resolver isso aí. A gente vai ter que consertar, a gente precisa caminhar do jeito certo, está errado. Não, os crentes falam, não, a gente se recusa a acreditar que estamos errados até agora. A gente vai continuar assim até o fim. Não, irmãos, e eles simplesmente fecham os olhos para a verdade. Simplesmente jogam a palavra de Deus fora. Né, irmãos? Por isso que é tão importante
a gente cada dia mais agregarmos a palavra de Deus na nossa vida, né, irmãos? E cada dia mais, irmãos, nos dedicarmos a ela, né, irmãos? Porque facilmente a gente perece e a gente morre quando a gente não pega os versículos desse jeito e reflete sobre eles. Quando a gente lê os versículos assim, sabe, são coisas profundas, mas que passam batido, né? Passam batido, né? Justificados são pela fé. Muito bom, justificado a gente é pela fé. Aí o morto morreu lá, vai ser julgado pelas obras, né? Quem sabe, né? Era uma pessoa tão boa. Facilmente passa batido. Se você não ler o texto bíblico e não meditar no texto bíblico, não pensar no texto bíblico, facilmente, irmãos, passa batido. Sabe, e por isso que a gente não pode ler a Bíblia como se fosse um livro qualquer, um livro de uma revista, né, irmãos, um jornal. Não, você precisa ler um versículo e deixa eu ver o que esse versículo aqui está falando, o que esse versículo aqui quer dizer. Sabe, qual que é as implicações desse versículo aqui para mim? Cada versículo que você pegar, sabe, você pode fazer inúmeras aplicações sobre a sua vida. Sabe, irmãos, e é isso que nós temos que fazer, dia após dia, culto após culto. Essa é a palavra de Deus seja louvada. Amém. Juntos agradecemos a Deus em oração, em nome do Senhor Jesus. Amém.